protestos antirracistas que acontecem nos Estados Unidos. Mais de 10 mil pessoas já foram detidas nas manifestações que acontecem em todo o país. E essas prisões aconteceram por desacato, desobediência, toque de recolher, principalmente, saques e depredação. O levantamento foi feito pela agência Associated Press até a tarde de ontem, não contabiliza as ocorrências dessa última noite. Donald Trump já falou em colocar o exército nas ruas para conter os protestos que acontecem, não se colocou disposto a qualquer tipo de diálogo, e a gente vê muito disso refletido aqui no Brasil. Jair Bolsonaro também já chegou a falar sobre os manifestantes que tomam as ruas antifascismo, ele classificou como marginais, terroristas. Então, a gente vê muito de lá refletido aqui. Sobre tudo isso, eu converso agora com a Juliana Góes, que é ativista, pesquisadora antirracista, integrante da Articulação Regional Afrodescendente da América Latina e Caribe. Oi, Juliana, tudo bom? Prazer te receber. Oi, Thalita, bom dia. Boa tarde aqui já. Deixa eu te falar, Fuso Juliana, horário. conta pra gente. Conta pra gente um pouquinho sobre como você tem percebido, de fato, os protestos aí nos Estados Unidos, você que mora aí nos Estados Unidos. Quero que você fale um pouquinho sobre esse posicionamento nesse momento de Donald Trump frente a esses protestos, como a gente vê esse reflexo aqui no Brasil com a figura de Jair Bolsonaro, parece que tomando as mesmas atitudes em relação a protestos de rua, né, Juliana? Sim, e é importante lembrar, Thalita, que o Bolsonaro e o Trump, eles já têm articulações antigas. Desde o começo do governo Bolsonaro, ele tem buscado maior parceria com os Estados Unidos e também tentado trazer para o Brasil modelos de segurança americana, né? Então, o que está acontecendo agora tem um histórico. Mas para falar um pouco sobre o Trump, a resposta do Trump aos protestos, né? Você comentou bem de que tem acontecido várias prisões. Essas prisões, elas têm dois contextos. O Trump ele já tinha considerado, desde antes dos protestos, o Black Lives Matter como um grupo doméstico terrorista, que eles consideram, na verdade, grupos de identidade negra extrema. E ele tem usado isso historicamente por alguns anos para criminalizar os movimentos negros. E agora, mais recente, ele tem considerado a Antifa também um grupo doméstico terrorista, os grupos antifascistas. Esse discurso ele tem usado para convocar a Guarda Nacional para atuar no enfrentamento aos protestos. Como que isso funciona? Ele tem criticado governadores que não têm agido de forma repressiva e trazido o próprio exército contra os manifestantes. Existem diversas manifestações contra isso, inclusive governadores que são contra isso, porque a Guarda Nacional ela é treinada para uso de força letal. Ela é treinada para repressão letal. Treinada para guerra. Ela não é treinada para lidar com manifestantes. Ela não é treinada para negociar ou para diminuir conflito. Ela é treinada para atacar e para matar, né? Então, usando o discurso de que as pessoas que estão protestando por vidas negras são terroristas, são grupos extremos, ele tem justificado mais violência, mais prisões e mais repressão. No Brasil, você pediu para fazer a conexão com o Bolsonaro, né? A gente já teve, um pouco antes do Bolsonaro, o exército sendo convocado contra os manifestantes brasileiros, que foi no governo Temer, né? Depois de 30 anos de ditadura, quando se teve a marcha para Brasília, o governo Temer acionou o exército contra os manifestantes em Brasília. O discurso de que ele está fazendo agora, de que são marginais, que estão nas ruas, de que são ladrões, ele serve para fazer o mesmo tipo de criminalização dos movimentos sociais, que é o que ele faz desde a campanha dele, né, dizendo que determinados movimentos são grupos terroristas. Então, esse discurso ele serve o quê? Não só para mobilizar a polícia, que já atua. Eu fiquei sabendo daqui dos Estados Unidos que já em São Paulo e Rio de Janeiro tiveram confrontos violentos com a polícia, certo? Mas também para convocar forças para pensar a forma de protesto. Em vez de garantir liberdade de expressão e liberdade de manifestação, para colocar esses grupos como grupos criminosos que devem ser inibidos, eliminados, presos, encarcerados e como tem acontecido em alguns lugares, e mortos, né? Já tem índices de mortos a partir do confronto com a polícia.
Você trouxe uma informação interessante na conversa que a gente teve mais cedo sobre o que o movimento coloca nesse momento em relação à polícia. Porque você disse assim, a reforma da polícia nos Estados Unidos já foi pedida e não deu certo. Então, nesse momento, o que se pede é que se retire financiamento ou, de fato, acabe com a polícia. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. O que eles chamam aqui, os protestantes chamam de defund the police, que é a mesma coisa que tirar o financiamento, e a mesma coisa de que acabar com a polícia, ela é um histórico, né? A gente teve os protestos contra a morte policial, contra a brutalidade policial nos Estados Unidos não são novos. Nós tivemos, se eu não me engano, em 2015, foi quando tivemos protestos em Ferguson contra a morte do Michael Brown. E nos Estados Unidos, a cada 28 horas, a polícia mata uma pessoa negra. No Brasil é pior. A nossa polícia é a que mais mata. Mas aqui nos Estados Unidos também se tem essa realidade. E naquele período foram feitos treinamentos de direitos humanos, se prometeram coisas como colocar câmeras na polícia para poder depois verificar se o que aconteceu o que a polícia informou foi de fato o que aconteceu. Nada disso funcionou. E nada disso funcionou porque a estrutura policial que a gente tem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela é uma estrutura que foi criada para eliminar grupos não morais. Vou explicar, te dar um pouco mais de contexto histórico. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a polícia foi criada durante a escravidão para capturar escravos que fugiam, pessoas escravizadas, e elas têm, desde então, sido usada para atuar em cima daqueles que são considerados desviantes. Se antes ser escravo era o que considerava desviante, hoje você tem outros cursos. Aqui nos Estados Unidos, se você é uma prostituta, você é considerado um grupo desviante, você é preso. Se você... a questão do tráfico de drogas também tem sido historicamente para reprimir determinados grupos, principalmente a população negra. Então, diante disso, aqui nos Estados Unidos já é muito claro de que não faz sentido reformar uma instituição que historicamente foi criada para prender e para matar pessoas negras. Já se tentou, não deu certo. Então, o que eles estão pedindo? Para que o investimento da polícia seja usado em outras áreas. Aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, é uma cidade que tem uma crise de ópio, uma crise de cocaína e de outras drogas muito grande. E se você ler os relatórios da polícia da minha cidade, por exemplo, aqui eu moro em Northampton, Massachusetts, eles vão falar que o maior problema da cidade tem a ver com o vício de drogas. Aí, Thalita, eu te pergunto, quando é que você curou uma pessoa do vício de drogas colocando na prisão? Na verdade, as prisões são os lugares que se tem mais circulação de drogas. Né? A vício você não cura na bala, você não resolve as coisas na bala, é uma questão de saúde. Então, partir, por exemplo, aqui um dos demandas locais é que o financiamento que hoje está indo para a polícia, se o ópio é um dos problemas que a gente mais enfrenta, ele vá para a área de saúde. Né? Se o problema relacionado ao crime é com pobreza, que ele vai então, para que se garantir que nós temos uma população sem teto muito grande, população de rua, que ele vai garantir para que se crie abrigos, por exemplo. Repensar a forma como a gente luta contra o crime. Porque hoje, a forma como se luta, que é através da repressão policial, ela só tem produzido mais violência e mais crime. Né? Porque o que aconteceu com o George Floyd é um ato criminoso, mas não é um ato criminoso de um policial que cometeu um erro. Que nem eu falei, a cada 28 horas uma pessoa negra é morta aqui pela polícia. Isso é um padrão, a violência policial é um padrão sistemático da polícia aqui. Sem contar o encarceramento, né, Juliana? Porque Brasil e Estados Unidos, inclusive, são os países com maior número de encarcerados no mundo. Então, isso, repressão, morte, encarceramento, né? Eu queria aproveitar a sua participação para uma última pergunta. A gente segue até as 4h10, então temos poucos minutos, mas eu queria que você falasse sobre isso. Existe um questionamento nesse momento em relação ao levante popular nos Estados Unidos não acontecer aqui no Brasil. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre condições desses dois países. Claro, primeiro, várias pessoas têm me feito essa pergunta recentemente, né? E o que eu falo para elas é, olha, gente, nós temos uma história de luta passada e recente do movimento negro brasileiro que não pode ser ignorada.
Quando tivemos a morte do João Pedro, por exemplo, a criança de 14 anos que foi morta dentro de casa pela polícia no Rio de Janeiro, mais de 800 organizações no Brasil, junto com a Coalizão Negra por Direitos, fizeram manifestações sobre isso. Então, assim, isso foi antes dos protestos aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a diferença é que no Brasil a gente não tem conseguido, enquanto população negra, enquanto movimento negro, ter o nível nacional de visibilidade que nem ocorre aqui nos Estados Unidos. Não significa que não existe ação ou que o negro brasileiro é pacífico, né? E aí, por que isso acontece? Algumas pessoas têm discutido, isso é uma questão de colorismo, alguma coisa do tipo. Colorismo existe nos dois países. Na verdade, estudos mais recentes mostram de que nos Estados Unidos a diferença entre negros de pele clara e negros de pele escura, em termos de acesso à educação e riqueza, é muito maior do que no Brasil. Só que no Brasil, que eu tenho chamado de racismo pigmentocrático, ele estruturou a nossa nação. A nossa nação é criada com base na ideia de que as peles claras são mais importantes e o aceite ou a presença de alguns poucos negros de pele clara em determinados espaços seria um exemplo de que o Brasil, embora valorize as pessoas brancas, não seja racista, o que a gente tem chamado mito da democracia racial. Então, no Brasil, a gente enfrenta um desafio particular que é lidar com o mito fundacional do nosso país. Não tem como a gente discutir raça no Brasil se a gente não falar, olha, gente, o nosso país foi criado e funciona até hoje com base na opressão negra, né? E para você ter uma ideia, essa crueldade, esse racismo cruel e que de certa forma é velado, né? Porque a gente não tem legislações discriminatórias como se teve na separação aqui nos Estados Unidos, ele tem sido importado para os Estados Unidos, de tão sofisticado que o racismo brasileiro é. Aqui hoje, se você for discutir sobre riqueza, você vai ver que durante a segregação, durante o Jim Crow, que era o momento de leis das segregações, a população negra tinha mais patrimônio material aqui nos Estados Unidos do que depois da segregação. A população negra empobreceu. E ela empobreceu com base no que eles chamam aqui de colorblind racism, ou racismo da pessoa que não vê cor, que são uma série de legislações e práticas que, embora elas não discriminem abertamente, elas impactam negativamente na população negra. Então, eles só falam aqui que a gente tem entrado num período de uma estrutura racista para uma estrutura racista mais sofisticada. Essa estrutura racista mais sofisticada existe no Brasil desde a nossa fundação, né? Principalmente da nossa independência e da abolição da nossa independência. Até 1988, o governo brasileiro, durante a ditadura militar, divulgava internacionalmente que no Brasil não tinha racismo e que sequer tinha negros, porque todo mundo era mestiço. Então, assim, a gente tem que colocar essas coisas no frame, né, da qual elas pertencem. Existem diferentes desafios para cada país, apesar de terem similaridades, e também existem estratégias diferentes de lidar com esses desafios. Juliana, esclarecimentos excelentes que você traz para a gente, questionamentos, pontuações. Eu agradeço demais a entrevista aqui hoje, viu? Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço, Thalita. Muito obrigada.